Olá, está começando o Boletim de Notícias. Eu sou Cristina Torelli e te faço companhia a partir de agora. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, aprovou a inclusão do teste rápido de Covid-19 nos procedimentos obrigatórios que devem ser oferecidos aos beneficiários de planos de saúde. A medida já está valendo e, de acordo com a ANS, o teste deverá ser coberto nos planos com cobertura ambulatorial, hospitalar ou referência quando houver indicação médica para pacientes com síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave e durante os primeiros 7 dias de sintomas. A agência recomenda que o usuário entre em contato com a operadora de plano de saúde para obter informações sobre a realização do exame e para sanar outras dúvidas. O exame, que deverá ser incluído no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, é o teste rápido SARS-CoV-2 para detecção de antígeno. Na Europa, vários países seguem registrando novos recordes diários de casos puxados pela variante Ômicron do coronavírus. Na Grécia, as autoridades vão cobrar uma multa de R$300 dos idosos que não se vacinarem contra a Covid-19. Os gregos com mais de 60 anos que não se vacinaram terão que pagar uma multa de €50, cerca de R$300. A partir de fevereiro, esse valor será de €100 ou R$620 todos os meses. No ano passado, uma medida semelhante fez com que a vacinação nesse grupo chegasse a 90%. Mas o governo decidiu impor novas multas porque 9 em cada 10 internações são de pessoas acima de 60 anos. A Alemanha atingiu pela primeira vez mais de 100 mil casos de coronavírus em um único dia. Foram 112 mil infecções nas últimas 24 horas. Ao anunciar o recorde, o ministro da Saúde afirmou que a partir de maio a vacinação deve se tornar obrigatória na Alemanha. O primeiro-ministro Olaf Scholz vem defendendo a obrigatoriedade por causa do número crescente de casos da Ômicron. Na Áustria, as infecções chegaram a 30 mil nas últimas 24 horas, o maior número desde o início da pandemia. Apesar disso, o governo quer evitar um novo lockdown. O país já passou por 4 durante a pandemia e muitos austríacos são contra novas medidas restritivas. Por outro lado, o primeiro-ministro Karl Lehmayer estuda impor vacinação obrigatória para toda a população austríaca com mais de 14 anos, o que também gera controvérsias no país. Aqui no Brasil, aumenta a procura por remédios contra sintomas de Covid-19 ou influenza. A busca por testes rápidos também deixa as farmácias mais disputadas, mas o afastamento de funcionários por conta dessas doenças tem atrasado a produção de remédios, máscaras e testes. Antitérmico, antigripal, pastilhas. Esse tem sido o kit mais procurado pelos brasileiros nas últimas semanas. E, além disso, a demanda por testes de farmácia para a Covid-19 mais do que dobrou. Eles buscam, ligam ou vêm aqui na farmácia mesmo e perguntam se a gente faz, né? Você tem que ter um lugar reservado, como a procura é muito alta, você tem que agendar, né? E alguns artigos que chegaram a ficar em falta no início da pandemia, como máscaras e luvas, estão mais fáceis de encontrar. Mas o estoque nas lojas de artigos hospitalares não tem dado conta tamanha procura. Agora, no início do ano, com essa alta, da nova cepa, nós tivemos uma grande procura. Inclusive, o estoque que a gente previa que daria para 15 dias, em uma semana acabou as máscaras. E a dificuldade na obtenção de materiais que têm sido mais buscados nesse novo pico da pandemia não está só relacionada com a alta demanda, mas também com o aumento de casos positivos de Covid-19 e outras doenças gripais. As empresas fornecedoras de materiais estão com dificuldades em manter os funcionários, que cada vez mais estão sendo contaminados. Estão atrasando na entrega e eles alegam que é o desfalque de funcionários mesmo, por causa da gripe ou da Covid, né? Hoje em dia, já os que têm para entregar estão pedindo no mínimo 30 dias para a entrega do material. Para quem trabalha no setor, esse movimento deve seguir por um bom tempo. Preocupa muito, porque parecia que estava já começando a acabar, a pandemia. E, de repente, aumenta um número muito alto de casos, o medo volta sim. E os cuidados com os olhos devem ser redobrados após o aumento de casos da variante H3N2 da influenza. Os especialistas alertam para o que pode ser a porta de entrada para o vírus. A atenção aos pequenos detalhes pode ajudar a evitar o contágio. É quando começa a arder e alguém esfrega o olho repetidas vezes.
Pode ser um gesto simples, comum para muitos de nós, mas essa ação pode abrir caminho para um perigoso inimigo da saúde. Então você começa a coçar os olhos e acaba aumentando a vontade de coçar, e você está lesionando o olho, você está traumatizando estruturas oculares e acaba que você também pode levar patógenos para dentro dos seus olhos, né? Então, na medida do possível, tentar lavar os olhos numa pia, usar um lubrificante. É que a irritação nos olhos é um dos principais sintomas de doenças com alto potencial de disseminação, como a influenza. O olho tem uma comunicação direta com a via respiratória. Por isso, se estiver contaminado por algum vírus, vai debilitar nossa imunidade. O sinal de alerta pode ser a chamada conjuntivite. Geralmente a conjuntivite ela faz parte do quadro de uma virose, então você tem uma infecção viral e, consequentemente, pode até desenvolver uma conjuntivite. Nesses casos de infecções por H3N2, você percebe que alguns pacientes evoluem com conjuntivite. Às vezes tem um quadro gripal, tem a faringite e logo depois que passa a faringite começa a desenvolver a conjuntivite. E não é só o gesto de coçar os olhos, não. Se uma pessoa estiver doente e espirrar próximo a gente, a saliva contaminada pode levar o vírus para a nossa via respiratória. Por isso, é tão importante manter o distanciamento. As recomendações para evitar a contaminação pelo H3N2 e outras doenças se assemelham ao de outras síndromes gripais, como a Covid-19. É essencial evitar coçar os olhos sem que as mãos estejam higienizadas, porque a gente tende a pegar objetos contaminados ou até coçar o nariz e depois a tendência é levar a mão ao olho. Evitar compartilhar objetos de uso pessoal, como maquiagens, cremes de limpeza, também podem evitar os riscos. O uso de colírios e aplicação de compressas frias nos olhos devem ser apenas sob orientação médica. Nesse período agora de chuva, é muito comum os processos alérgicos e aí as pessoas que têm alergia costumam ter mais vontade de coçar os olhos e aí é interessante procurar o oftalmologista, procurar o alergologista para fazer um tratamento já desse processo alérgico para que a gente consiga controlar mais essa vontade, né, de coçar os olhos. A energia elétrica foi um dos vilões da inflação brasileira no ano passado. Como choveu muito nesse começo de ano, o nível dos reservatórios subiu em boa parte do país. Mas, segundo especialistas, isso não é garantia de uma conta mais baixa. A dona Nilza viveu de perto o aumento da energia elétrica no ano passado. As contas de pouco mais de R$100 terminaram o ano ultrapassando R$200. Como não mudou nada dentro de casa, o consumo que eu tinha normal é o mesmo e as contas só vêm aumentando. Você não espere esse aumento da luz tão alto assim, né? Porque você não paga só a luz, você tem outros gastos também em casa, né? Quase 50%, eu diria que 45% do IPCA acumulado em 12 meses, o IPCA é o índice de inflação oficial aqui no Brasil, podem ser atribuídos ao aumento da energia elétrica e dos combustíveis em 2021. Já para este ano, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, aponta que as chuvas e o aumento nos reservatórios devem reduzir o uso de termoelétricas, o que diminuiria os custos da energia, impactando no consumidor final. A expectativa do ONS é que até maio desse ano deve haver sobra na oferta de energia. Nesse cenário, a gente não vê nenhuma possibilidade de apagão ou risco de racionamento. Estamos reduzindo, né, gradativamente, à medida que a gente tem uma situação hídrica melhor, né, à medida que a gente pode já contar com essa água, preservando os reservatórios, melhorando os reservatórios, mas também trabalhando para que a gente possa ir reduzindo aí o despacho das térmicas mais caras. Já para o especialista, a expectativa, pelo menos para o começo do ano, não é das melhores quando o assunto é diminuição na conta de energia. A própria agência reguladora, em seu site, a ANEEL, já coloca que há possibilidade de mudança de bandeira em maio. Só que a gente não sabe exatamente qual bandeira vai vigorar. Se é uma bandeira ainda muito cara, como a vermelha patamar 2, ou uma bandeira menos onerosa, que seria uma bandeira amarela. Com o verão de altas temperaturas nas últimas semanas, um fator é indispensável para cuidar bem da saúde, manter a hidratação e cuidar dos rins. Veja na reportagem.
Verão é sinônimo de sol e muito calor. Só que em 2022, as temperaturas têm ficado ainda mais altas e vem batendo recordes em Santa Catarina. Por isso que é importante que as pessoas sempre estejam hidratadas. O médico explica que durante a estação mais quente do ano, uma pessoa perde ainda mais líquido durante o dia, efeito das altas temperaturas. Durante o verão, a gente acaba perdendo mais líquido para poder manter a temperatura corporal. E isso a gente acaba percebendo mesmo, através do suor. Numa situação normal, sem ter um suor excessivo, por dia, a gente perde cerca de 1 litro de líquido só na respiração, na perda nas fezes, no suor, sem perceber. No verão, esse valor aumenta bastante. Então, a gente tem que aumentar a hidratação para poder manter o corpo ok numa situação normal. E se o assunto é a hidratação do corpo, é preciso cuidados com os rins e também outros órgãos. O líquido no organismo não é só no rim, não é na retirada de impurezas, mas ele também auxilia no funcionamento do intestino, na hidratação da pele. E no rim especificamente, ele pode fazer uma lesão renal, eventualmente uma lesão aguda, se for algo muito intenso, ou lesões crônicas que com o tempo vão afetando o rim. Pode também facilitar de gerar cálculos renais e também durante o verão é muito comum o aumento da incidência de infecções urinárias. Então, a ingesta grande de líquido e, consequentemente, formação constante de urina reduz a incidência também de infecções urinárias. No caso dos rins, o médico também explica que para evitar problemas mais graves é preciso ficar atento a doenças crônicas. Mas também a gente tem que lembrar das doenças crônicas. Então, a pessoa tem que estar bem, tem que estar sem pressão alta ou com controle adequado da pressão alta, ter uma alimentação saudável. No verão a gente prefere alimentos mais leves. A pessoa tem que estar em dia também com diabetes, colesterol, e isso aí vai acabar dificultando de ter lesões renais e falência renal. Com as temperaturas aumentando cada vez mais durante o verão aqui em Santa Catarina, uma das grandes preocupações dos médicos é com a desidratação. E é por isso que a principal dica é que as pessoas bebam água. O idoso, ele perde a sensação de sede. Então, o ingerir água tem que ser um hábito e não esperar vir a sede. A dica geral é a gente ter sempre disponível. Então, tem que estar fácil o líquido. Se vai na rua, tem que levar a garrafinha. E a gente tem que ter metas. Então, a minha sugestão é ter uma garrafinha para a gente saber o quanto que a gente ingeriu e ter as metas. Até o meio-dia vou tomar 2 garrafinhas, depois do meio-dia até de tarde mais 2 garrafinhas. Então, a gente saber ter a noção do quanto que está ingerindo. Hoje em dia também tem os aplicativos de celulares que lembram a gente de tomar líquido, que também acabam facilitando bastante. O Boletim de Notícias está terminando, mas você continua com a nossa programação. Até a próxima!